Mas que bom. Deixa eu só fazer assim uma explanação rápida, ele já me apresentou, mas não custa novamente dizer. Meu nome é Roberto, tenho 57 anos, sou casado há 33 anos, tenho 2 filhos, um filho e uma filha, tenho um filho de 28 anos, completando agora dia 1º de agosto, 28 anos, uma filha de 25, que vai casar agora, no finalzinho do ano já está constituindo uma família. E dizer assim para vocês que é uma honra poder estar aqui com vocês e principalmente poder partilhar um pouquinho sobre essa questão até de família, que é tão importante na nossa vida, né? Falei que sou de Jandaia e eu sou nascido em Jandaia, resido em Jandaia desde 1960, quando eu me nasci. E teve um período passado, eu chegando aqui comecei a me lembrar que antes dessa minha caminhada, a minha vida era muito pautada assim em questão de futebol, né? Quem gosta de bola aí? Tem algum santista, gente boa, hein? Tem. O resto não vamos nem falar, senão vai ser a maioria, vou ficar quieto. Mas o Palmeiras não tem mundial, isso que importa. E antigamente, eu era muito apaixonado por futebol e jogava bola demais da conta, eu vivia jogando bola e fui chegando aqui e fui me lembrando que por volta dos anos, olha quantos anos já faz, acho que tem muita gente que não era nascido nessa época, por volta de 77, 75 por aí, nós viemos disputar um campeonato aqui em Apucarana e era um torneio de futebol de salão. Em Jandaia não tinha quadra coberta, era só as quadronas assim abertas, né? Não tinha nada disso. E de repente marcaram esse torneio e nós viemos jogar futebol de salão no Clube 28 de Janeiro. E quando nós chegamos lá, o Clube 28 era coberto, e nós nunca tínhamos visto isso na nossa vida, a gente era muito jacu nesse sentido, né? Meu Deus do céu, aquilo para nós era a maior alegria do mundo, vir jogar em Apucarana e ainda jogar numa quadra coberta. Eu me lembro que um dos meus amigos, inclusive faleceu esse menino já. Ele tinha um chute muito forte, ele batia forte na bola. E ele ficava, em vez de chutar a bola em mim para me aquecer, porque eu era goleiro, ele chutava na parede para ouvir o barulho da bola que fazia dentro da quadra coberta. E dava aquela pam, né? E era a alegria dele. E nesse período, Apucarana e Jandaia tinha uma rivalidade na questão de futebol que era terrível. E no futebol de campo, então, saía muitas brigas. Parece que as pessoas não vinham para poder se divertir, sim para poder até brigar, né? Mas passando esse período todo, dessa questão de bola, quando eu era desde criança, com meus 10 anos, eu comecei a minha caminhada de escola e alguns amigos da nossa faixa etária. Numa cidade pequena, normalmente a gente vai acompanhando junto, vai estudando junto, vai crescendo junto, e de repente você se forma adulto e essas pessoas estão próximas da gente. É natural isso daí. E uma das pessoas que estudava comigo, uma menina de 17 anos, quando eu comecei a namorá-la, eu comecei a conhecê-la também com 10 anos. Nós éramos amigos assim, inseparáveis na escola. Que é minha esposa hoje. Nós nos conhecemos de muito crianças e começamos junto uma amizade, mas uma amizade fraternal, amizade daquelas assim, inseparável, 2 grandes amigos. Mas nunca nós tivemos nenhum momento da nossa vida o pensamento naquela época de que um dia nós pudéssemos estar namorando. Acredito que muitos de vocês, em período de escola, devem ter conhecido também a namorada ou a esposa. Isso é natural também da nossa vida. Acontece que com o tempo foi passando e nós começamos a criar asas um pouco, e a idade foi chegando um pouquinho mais, veio a adolescência e começamos a ficar jovens. E é natural que a gente comece a arrumar as namoradas da gente, não é verdade? E também ela arrumava o namorado dela. E nós apenas grandes amigos. Porém, quando eu tinha algum caso, eu chegava e contava para ela, porque ela era minha amiga. E se ela brigava, tivesse problema com o namorado que ela tinha que chorar, ela corria e contava para mim também.
Mas a vida é engraçada, vai dando voltas, até que um belo dia, de uma amizade grandiosa que nós tínhamos, surgiu o primeiro encontro nosso e começamos a ficar juntos. E de repente começou a vir o namoro, e como ela sabia das minhas coisas e eu sabia das delas, não precisa nem falar o tanto que começou as brigas no nosso meio. Porque eu sabia tudo o que acontecia, tudo que ela tinha, com quem ela tinha namorado, ela sabia com quem eu tinha ficado. E nós começamos a nos entender de uma maneira brutal, mas muito difícil. Porém, sempre vem aquela história, né? Não, depois que casar melhora. Sempre é esse pensamento na vida da gente. Ah, casou, tudo vai melhorar. Mas eu vou falar, melhorou por um ano. De repente, meu amigo, a coisa começou a ficar feia para o nosso lado novamente. E nós começamos a nos desentender de novo, e aquela fase do casamento de adaptação é terrível. Tem um período no casamento de adaptação, é demais da conta. A gente acha que sabe tudo da futura da gente, ela acha que sabe tudo do dela, e na verdade a gente não sabe nada um do outro, porque enquanto você está namorando, você está ficando, você tem os seus momentos de ficar junto, é totalmente diferente da casa da mãe da gente. E aí você começa a visualizar a tua mãe, ela começa a visualizar o pai dela, e por alegria minha hoje poder dizer que o pai dela era um homem maravilhoso, um cara 100%. E ela visualizava em mim, provavelmente, aquele pai, e eu não era aquele cara. Eu continuava mesmo casado, atrás do meu tempo de futebol, que foi nessa época ainda, e eu saía de casa, não ficava em casa, e não queria dar muita atenção. Eu falei, aqui, eu vou com os meus amigos, um amigo mais importante do que a minha esposa, mas que ilusão, né? Mas aí nós começamos a nos desentender por outra situação pior ainda. Acontece que, enquanto nós estávamos namorando, enquanto nós estávamos ficando, eu via que de vez em quando ela ia fazer as procurações, ela ia lá rezar. Mas cara, eu passava na frente de uma igreja, e se eu tivesse de boné malemar, eu ia tirar o boné para poder passar na frente da igreja por respeito. Mas entrar dentro de uma igreja e fazer uma oração, entrar para poder participar, ou se fosse de uma igreja evangélica, de um culto, ou na igreja católica de participar de uma missa, eu não sabia nem me comportar dentro de uma igreja, não tinha noção. No tempo de casado eu fui percebendo que ela não era só aquela pessoa que ia lá na igreja de vez em quando, ela era aquela que a gente chama de carola, que está sempre mesmo lá na igreja. Ela cuidava tanto das coisas, ela é tanto na igreja que um altar de Nossa Senhora Aparecida que tem na nossa igreja, a mãe dela cuidava, passou a herança para ela, ela continuou cuidando e cuida até hoje desse altar. E aí começou um desentendimento pior ainda, porque eu não conseguia entender o que uma pessoa tanto ia buscar as coisas de Deus. Mas que Deus é esse, né? Como é que pode isso? E eu queria que ela me acompanhasse às vezes, vamos em tal lugar, vamos para uma festa, vamos fazer isso. Ela até gostava, nós éramos muito companheiros de baile, de dança, dessas coisas todas, mas na questão do futebol era terrível. O trem ficava feio dentro de casa, mas era briga de querer bater um no outro. Nós chegávamos ao extremo da agressividade verbal, então não tinha nem jeito de dizer o que acontecia. Mas eu também brigava com ela, que eu dizia assim, mas você vai para a igreja de novo? Não é possível uma coisa dessa. E não conseguia entender o porquê disso tudo. Bom, acontece que naquela época, eu não sei se aqui em Apucarana tem disso, alguém aqui frequenta a missa ou não? Alguém vai à missa aqui de vez em quando? Pô, que bacana. Evangélicos, tem também irmãos que vão ao culto? Tem? Que legal, que bom demais. Naquele período, lá em Jandaia, quando chegava na porta da igreja, normalmente tinha umas pessoas que nos recepcionavam e davam um jornalzinho na nossa mão para que nós pudéssemos acompanhar a Santa Missa. O tempo foi passando, o jornalzinho foi ficando caro, os padres tiraram o jornalzinho, só dá para quem vai fazer leitura, para um e outro, não é todo mundo que tem o jornalzinho. Mas começou a acontecer uma história lá na nossa cidade, e eu comecei a ficar meio louco com aquilo. Diz que tinha algumas mulheres da sociedade, umas poderosas, que elas iam à Santa Missa, falavam para o marido que estava indo na Santa Missa, e então elas iam na porta da igreja, pegavam o jornalzinho, entravam por uma porta, saía pela outra e ia encontrar os caras de outro lugar, passava o tempo da missa festando, depois voltava, chegava em casa, ó amor, fui à missa, e estava com o jornalzinho na mão.
E eu não ia na missa, e a minha mulher chegava com o jornalzinho na mão em casa. E eu comecei a ficar invocado. Eu falei assim, alguma coisa está errada nisso. Ela está indo pegar o jornalzinho também e está me dando cambal aqui também. Eu também estou passando a mesma situação. Rapaz, mas não deu nem outra, né? Chegou num domingo, eu fiz uma surpresa para ela. Falei assim, eu vou à missa com você hoje. Mas eu não fui à missa para rezar. Eu fui para ver se realmente ela sabia rezar, não é verdade? Uma desconfiança total, né? Vou cuidar do que é meu. E sentei do lado dela ali, pau. Nós sentamos, ela ajoelhou. Eu falei assim, por que essa mulher está ajoelhando? Tudo para mim era novidade. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. A turma levantava, ela levantava. O padre ia fazer as orações, oração eucarística. Ela nem olhava para o jornalzinho, cara. Ela respondia de cor e salteado aquilo. E eu olhava para ela, via que ela estava cantando que os cantos da igreja, que ela estava respondendo a oração. E eu peguei o jornalzinho e comecei para ver se ela estava só fazendo mímica ou se era verdade o que ela estava fazendo, porque era impossível para mim aquilo. E era verdade. Ela sabia tudo, cara, mas tudo. E aí eu fui mais uma vez, e duas, né? E começamos assim, aos poucos eu comecei a acompanhá-la. Mas de repente a gente abandona tudo de novo. Eu não preciso de Deus. Eu vou continuar do meu jeito. Para que eu preciso de Deus? Rapaz, veio uma crise no nosso casamento. Mas uma crise daquelas que você não tem dinheiro para comprar nem o arroz direito. Eu era representante comercial, tinha uma boa vida. Resolvi, montei uma empresa de representante, montei minha própria empresa. E a minha empresa começou a crescer e começou a levantar, tinha um atacado de calçados. E a coisa começou a dar uma desenvolvida. E eu achei que eu estava muito bem de vida. E aí eu gastava, aí eu festava. Eu não tinha o controle, eu não estava preparado para poder ter uma empresa. Essa que é a grande verdade. Aí veio uma época do tal do Sarney. E esse cara confiscou tudo o que tinha. Acabou, o juro subiu até para 50%, 60%, virou uma loucura. O país veio abaixo e eu caí de morro abaixo com uma violência total, que eu perdi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo. Meu amado, quando a coisa começa a ficar feia e você não tem mais o que comer, aí você começa a buscar em Deus. Aí você se lembra que existe um Deus na vida da gente. Aí você começa a pensar na tua vida que Deus pode te ajudar. Aquele que se diz ateu começa a acreditar em Deus. É impressionante como a dificuldade na nossa vida nos leva a refletir e faz a nossa vida começar a ter um caminho diferente. Nós vivíamos da seguinte maneira. Ela já era professora nesse período, dava aula na zona rural, professora municipal, e ganhava muito pouco. Mas o pouco que ela ganhava era a nossa sobrevivência. Eu entrei numa depressão que eu não tinha coragem de sair da minha casa, nem sequer para pedir um emprego. Eu ficava sentado dentro de casa. E a minha esposa nessa época, como ela dava aula na zona rural, muitos dos alunos, volta e meia, chegava para ela e falava assim: professora, trouxe alface, trouxe mandioca, trouxe um quarto de leitoa, sempre trazia alguma coisinha do sítio e dava de presente para ela. E nós nos alimentávamos muitas vezes com o que ela ganhava. Porém tinha dia que não tinha nada. E na hora do almoço, eu ia na casa da minha mãe fazer uma visita para ela. Ô mãe, como é que está a senhora? Ô filho, fica aqui, não quer almoçar com a mãe? Eu acho que a minha mãe já sabia da nossa situação. Eu falava, mãe, acho que eu vou ficar aqui com a senhora, então eu vou almoçar. E nessa mesma hora, ela ia na casa da mãe dela. E a mãe dela também a mesma coisa. Quer almoçar aqui comigo? E ela dizia, eu quero. Por Deus, nessa época ainda não tínhamos nossos filhos. Era só nós dois. E assim nós começamos a levar a nossa vida. E aquele pessoal da zona rural que trazia um frango, que trazia um quartinho de leitoa, começou a chegar essa época da dificuldade, parece que eles adivinharam o que nós estávamos passando e não davam quase nada mais para ela. Não enchia mais a sacolinha, pelo contrário, começaram a dar ovos. Chegou um aluno, trouxe uma dúzia de ovo, nós comíamos arroz com ovo. Chegou no outro dia, um aluno chegava, professora, trouxe umas coisinhas aqui para a senhora, ela abria, era ovo novamente. Nós passamos mais ou menos uns 30 dias
que nós não vimos outra coisa que não fosse o ovo, rapaz. Nós aprendemos a comer ovo de tudo quanto é tipo que você imaginar. Era ovo frito, ovo cozido, cozido feito salada, ovo mexido com arroz, jogava uma farinha, fazia um omelete. Nós aprendemos a comer ovo de tudo quanto é jeito. E esse era o nosso alimento. Só que o ovo tem uma colinha, uma melanina, que parece que foi nos grudando e foi fazendo a nossa vida ser transformada a partir da tribulação que eu e minha esposa vivemos. A partir da angústia, do sofrimento que nós tivemos, nós começamos a nos aproximar, porque através da dor, você ou separa ou você se une. E nós nos unimos. Nós começamos a ter uma unidade cada vez maior, até que eu comecei a restabelecer a minha vida e começamos a viver juntos. E a partir daí, eu comecei a entender que eu não poderia ficar sem Deus. Porém, ainda muito levemente, não tinha algo de família ainda dentro de mim. Porque eu estou falando de Deus? Porque Deus é família. Deus é a essência da família de cada ser humano. E eu não tinha a noção de tão importante que era viver uma família consistente, de verdade. E nós começamos essa nossa caminhada. Eu comecei daí, de repente, comecei a ir mais vezes à missa com ela. Comecei a rezar um pouco mais, até que um belo dia nós estávamos lá na igreja e eu ainda perdido pra caramba, entrava, rezava junto e não entendia muitas das coisas, mas estava lá rezando, até que um dia eu estava sentado num banco e terminou a missa e de repente a minha esposa saiu, foi lá naquele altar e todo mundo foi saindo e fui ficando sozinho no banco e de repente o padre olhou lá do altar para mim e deu um sinal que queria para eu esperar, que ele queria falar comigo. Rapaz, eu entrei em pavoramento total. O padre queria falar comigo. Deus o livre e guarde. O que esse homem vai falar comigo? E na hora que ele deu o sinal, eu olhava para trás para ver se era para alguém que ele estava dando sinal. E não era, era para mim. E eu fiquei no meu canto e de repente ele desceu aquele altar com aquelas vestes do padre e veio andando e aquilo, e eu me tremia todo. Eu falei, ele vai fazer pergunta, eu não vou saber responder, ele vai falar alguma coisa, eu não sei o que eu vou falar para ele. E esse padre chegou em mim e falou assim, você que é o Roberto, marido da Néia? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, eu pensei que ela era viúva. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você quase nunca vem na igreja, é muito raro. Eu falei, mas padre, agora eu estou vindo. Ele falou, e por isso eu vim te fazer um convite. Eu falei, um convite? Padre, eu não sei ler, eu não sei falar nada, eu não sei nada. O senhor pensa que o senhor vai me convidar porque eu não tenho condições de ajudar em nada. Ele falou, não, eu quero te fazer um convite para você fazer um encontro, um retiro da igreja, é muito bom. Rapaz, como que você vai falar não para um padre, não é verdade? Ou que seja o pastor que chega a falar pessoalmente com a gente, você falar não para o cara, é muito difícil. Eu então tinha um pavor dele, meu Deus do céu. Eu falei, não, pode contar comigo, eu vou sim, vou fazer esse encontro. Nisso, a minha esposa vem vindo lá do altar e chegou perto e falou, o que você está falando com o padre, né? E eu falei assim, ué, ele deve me fazer um convite para poder fazer um retiro. Você aceitou? Eu falei assim, aceitei, claro, o padre me convidou. Que bom, né, padre, que ele aceitou. Ela tinha armado com o padre e eu não sabia. Era tudo armado. Ela me deixou sozinha de propósito para que o padre viesse falar comigo, porque ela sabia que se ela me chamasse, eu ia falar não para ela. E ia falar não mesmo. E o tempo foi indo, e daí saímos de lá, até que chegou o dia do encontro chamado Cursílio. Alguém aqui já fez o Cursílio? Já? É muito bom, né? É uma maravilha o Cursílio. E eu não sei se aqui da diocese de vocês também é assim, de 3 dias. De 3 dias. Chegou no dia, meu caro, de fazer esse encontro. Eu chego em casa e vi minha mulher arrumando uma mala. Uma mala, ela estava arrumando uma mala, literalmente uma mala. E eu olhei aquilo e falei assim, mas escuta, para que você está fazendo essa mala toda? Você vai viajar, alguma coisa assim? Não, você não vai no encontro? Eu falei, vou no encontro, mas eu vou lá, faço o encontro e volto. Para que vai fazer isso tudo? Ela falou, não, mas o encontro é de 3 dias. E eu não sabia, nem ela nem o padre não tinha falado para mim. 3 dias, lá em Maringá ainda tinha que ir, e eu vou ficar 3 dias trancado lá, mas nunca na vida tem campeonato final de semana. Imagina que eu vou lá, eu tenho que jogar. Falou assim, ué, mas você deu a tua palavra. E nisso, sabe o que ela fez? Ela pegou um par de chuteira, colocou do lado, pegou um meião, colocou do lado, pegou um calção, pôs do lado, e foi pondo as coisas de futebol, pôs tênis. Eu falei, para que você está pondo isso daqui? Falou assim, ué, porque, sei lá, vai fazer o retiro, é só homem,
e vai ter jogo de futebol, e eu falei para todo mundo que você joga muito, que você é um baita goleiro, tá todo mundo esperando você, porque quer que você vai jogar também. Ah, rapaz, eu me enchi todo, né? Falei, agora eu sou o cara. E eu falei, guarda essa coisa aí, põe tudo aí dentro que eu já tô indo. Até baralho eu coloquei lá dentro para poder ir. Ah, meu Deus do céu, mas que alegria. Eu falei assim, lá eu vou matar a pau, porque esses pangaré não jogam bola, eu vou ser a estrela lá, né? Vamos que vamos. Falar uma coisa, o jeito que a chuteira foi, ela voltou, não tinha um minuto de bola lá naquele negócio. Era só reza, cara. Eu nunca vi rezar tanto na minha vida. E o cara começava cedo rezando e tomava café da manhã, agradecia a Deus porque estava tomando café da manhã, saía para uma sala de palestra, saía da palestra, ia para poder falar, saía daquele, ia para rezar não sei aonde, e assim foi o encontro. E eu fui entrando num desespero que eu não aguentava mais ficar naquele lugar, e não tinha jeito de usar o meião, não tinha jeito de usar o calção, não tinha nada disso. E eu fui doido querer ir embora, porque aquilo lá era insuportável. Insuportável para quem não conhece as coisas de Deus. Parece que não tem limite, parece que 3 dias é um ano inteiro, não acaba. Mas Deus vai moldando, Deus vai preparando. Um belo dia, num dos momentos que teve de uma palestra, eles nos chamaram, colocaram todos em filinha, e nós entramos numa salinha. Rapaz, eu juro para vocês que eu não sabia o que era aquilo. Entramos numa salinha, uma pequena sala. Lá no fundo da salinha tinha uma casinha com uma luzinha vermelha assim do lado. Mas o que será isso? Veio água, eu falei assim, eu vou deixando os outros entrar na minha frente, que depois eu vou ver o que os caras fazem e eu faço igual, para eu não passar vergonha. Porque tinha muitos caras que estavam fazendo encontro que não era largado igual eu. Eram os caras que podiam até dar palestra lá na frente, os caras sabiam tudo. E eu estava lá igual um tonto mesmo, sem saber de nada. Na verdade, naquele dia eles estavam entrando dentro de uma capela. E eu não sabia que era uma capela. E os caras foram entrando e ajoelha um aqui, o outro reza ali, o outro não sei o que e tal. Na minha frente, velho, bem na minha frente, no que eu entrei assim, ajoelhou um cara. Devia pesar uns 140 quilos mais ou menos. Tem alguém assim desse peso aqui ou não? Tem nada, você é magrinho. Vou falar assim, ó, eu posso falar porque eu também já cheguei até 110, 115 quilos, então assim, diminuiu um pouquinho, mas continuo gordo. O cara ajoelhou na minha frente, e eu não sei por que cargas d'água, do jeito que ele ajoelhou, eu também me vi na obrigação e ajoelhei também, para não passar vergonha. Acontece que o gordo, quem é um pouco gordo já sabe disso, o tal do gordo, ele ajoelhou um pouquinho, a primeira coisa que aparece dele é o rego. Pode reparar para você ver, ele deu uma baixadinha, já vai aparecer o rego do cara na sua essência. Você pode pôr um cofre ali dentro que vai caber, porque aparece, não tem por onde. E eu sofro com isso, eu acostumei tanto agora, que quando eu vou no lugar ajoelho, a primeira coisa que eu faço é segurar um passador aqui da calça para poder ajoelhar. Se tornou um vício já isso daí. Esse gordo ajoelhou na minha frente, e além de eu ajoelhar atrás dele, eu fiquei com o nariz emplacado na frente daquele bendito, daquele rego daquele cara. Eu não sei o que esse cara tinha de sofrimento, eu não sei o que se passava na vida dele. Ele, de repente, alguém falou alguma coisa lá e começou a dar vontade nele de chorar, e ele começou a dar uma choradinha, uma sacolejada. E à medida que ele sacolejava, o rego dele subia e descia. E eu atrás do cara, e eu ia acompanhando aquele bendito daquele rego também. E o cara chorava mais, e eu atrás do cara, em vez de sentir o drama do caso do cara, começou a me dar uma crise de riso dentro da capela, todo mundo chorando, e eu desesperado. Sabe quando você não pode dar risada? Parece que daí é pior ainda, aí que dá mais vontade de rir. E começou a me dar um ataque de riso, e o gordo chorando cada vez mais, e quanto mais ele chorava, mais ele mexia o rego, mas eu ria atrás do cara. Entra um cidadão desses que está trabalhando no encontro e vem de encontro comigo e viu que a minha lágrima estava descendo, achou que eu estava chorando, e o cara, um consolou o gordo, o outro veio, me grudou, velho, e falou assim, calma irmão, tudo vai dar certo para você. eu não sabia o que eu fazia, porque eu estava rindo, né? Aí eu lembrei que o meu pai, falecido pai, uma vez, meu pai era muito sarrista, eles estavam num velório lá no estado de São Paulo, em Assis, me parece que é. Morreu um parente deles, e ele e os irmãos dele, meu pai bebia todas e mais alguma, né?
E os irmãos dele também tomavam, e eles não podiam ficar juntos, que era só palhaçada. E no velório, não precisa nem falar, né? Velório, quando tem uns caras bebendo, não é? Para um chora e outros ri, não é assim? Conta piada. E era um dos irmãos deles. E meu pai contou uma piada, não sei o que aconteceu, e eles começaram a rir demais no velório, e o meu pai começou a rir também, começou a chorar. E uma mulher veio e viu que era muito parecido, veio dar os pêsames para o meu pai, falou: meu sentimento e tal. E meu pai, veiaco, abraçou aquela mulher, falou: muito obrigado. E na verdade ele estava rindo. Os irmãos, quando viram aquilo, saíram correndo, não tinha lugar para todo mundo correr para dar risada. E eu lembrei do meu pai quando vieram me abraçar também, e eu juntei também o cara, falei: eu vou fazer o quê? Correndo aqui não dá, né? O cara me abraçou, me consolou, e eu falei assim: oh, muito obrigado. Mas eu também estava rindo. E foi nesse encontro que, de fato, depois de tudo isso, começou as coisas a se transformar. Eu comecei a valorizar as pessoas que estavam do meu lado. Assim como hoje nós estamos aqui reunidos, e às vezes nós estamos tão pertinho um do outro, e nós não valorizamos quem está do nosso lado. Às vezes a gente critica, às vezes a gente condena, a gente julga, mas a gente não valoriza. E sabe como eu comecei a valorizar? Porque chegou um momento na cozinha que quem fazia o alimento para nós não era um restaurante, eram outros homens que estavam lá dispostos a trabalhar para uma causa nobre, a ajudar alguém a vencer na vida. E na hora do almoço, e de repente eles apareceram com as panelas, batendo naquelas panelas, e dentro daquelas panelas, mesmo sendo encontro de homens, eles arrancavam pétalas de rosa e jogavam na cabeça dos homens. E naquele meio apareceu um cara de Jandaia, que até hoje eu não sei quem que é o cara. Mas sabe quando você mora na cidade, você sabe que você conhece, mas você não sabe o nome. Eu já vi esse cara em algum lugar, eu conheço ele, mas eu não sei o nome. Esse cara era de Jandaia, estava lá trabalhando sem me conhecer, para poder fazer eu ter uma mudança de vida. Quando esses caras começaram a jogar essas flores na nossa cabeça, aí eu não dei mais risada. Aí eu caí em choro, cara, porque eu vi que alguém se importava comigo. Alguém tinha interesse que a minha vida pudesse ter uma mudança. E a coisa começou a ficar tão diferente para o meu caminho, que quando estava terminando o encontro, daí que foi que selou de verdade. Nos tiraram da sala, vendaram os nossos olhos, nos levaram para um palco enorme, gigantesco. Neste palco tinha uma cortina, só que nós estávamos com os olhos vendados, nós não sabíamos onde nós estávamos indo. E nós estávamos entrando neste palco que tinha alguns degraus. E nos colocaram todos enfileirados em degraus, em camadas de degraus. E lá estava eu, no último deles. Dos dois lados, gente na frente, gente para todos os lados. E eles nos falaram que ia ter uma surpresa para nós. De repente, abriram aquelas cortinas e pediram que nós abríssemos os nossos olhos. Nós não sabíamos que ali era um auditório. Lá embaixo, todas as pessoas reunidas da nossa cidade, da cidade dos outros amigos que estavam lá, as pessoas conhecidas foram nos recepcionar e dizer que nós éramos bem-vindos para as coisas de Deus. Lá do meio daquela multidão, lá atrás, Deus me apontou os olhos para uma criança que estava lá, que eu nem sei quem que é, e aquela criança saiu correndo do meio dos pais, e pulou um, pulou dois, pulou três, veio pelo corredor, e eu fui acompanhando aquela criança, e ela veio correndo desesperada por aquele corredor afora, subiu no palco, atravessou no meio dos homens, e do meu lado, ele voou no pescoço daquele cara, uma criança, pulou naquele pescoço, abraçou e beijou, e dizia: pai, eu estava com muita saudade de você. Cara, aquilo eu comecei a chorar, começou a me dar um desespero, porque começou a me dar saudade do meu pai. E começou a me dar saudade do meu pai porque eu não gostava do meu pai. Meu pai eu odiava. Meu pai é o cara que eu não queria ver na minha frente nem pintado de ouro. Meu pai é aquele que bebia tudo que tinha direito na frente dele, tomava todas e mais algumas. E meu pai é aquele que caía no chão e que ficava lá alcoolizado no chão, todo sujo, mijado, fedido. E que muitas vezes ligavam para mim que era para eu socorrer ele. E tinha vezes que eu não queria mais socorrer o meu pai. Ele que se vire, problema dele. Eu não queria mais saber daquele cara.
Para mim, ele é apenas um bêbado. Não era meu pai. Mas quando aquela criança pulou naquele pescoço daquele pai, e eu vi a falta que faz para um filho um pai, e a falta que faz um pai para um filho, eu comecei a mudar meu pensamento. Eu comecei a mudar meu pensamento de uma tal maneira que eu comecei a ver que eu tinha que também mudar com meu pai. Porém, a gente sai de um encontro pegando fogo, passa 2, 3, 4 semanas, esfria de novo, você começa a abandonar. Eu garanto que muitos que fizeram cursilho hoje já não estão indo mais, já deixaram de ir, já não voltaram mais. Mesmo os irmãos